É agora que ao vivo no estúdio a gente conversa com a deputada estadual Gracinha Monsanta. Deputada, muito boa noite, obrigada por aceitar o convite e pela oportunidade da conversa. Boa noite, obrigada aqui à TV, né, que é uma TV genuinamente parnaibana. A gente tem que valorizar também, porque não é xenofobia não, pessoal, é porque a gente tem que valorizar o que é da terra. Mas aqui a gente quer, primeiro, agradecer ao grande parnaibano que começou isso aqui, ao Oséias, porque são jovens, naquela época o Oséias era muito jovem e já era visionário. Faz já quantos anos tem a TV? 20 anos. 20 anos, 20 mais ou menos isso. O Oséias muito novo e já teve aquela visão de colocar uma TV na cidade de Parnaíba. E você vê que até hoje nós não temos concorrente local do nível da TV Costa Norte. Você tem sucursais. A gente tem o prazer de lhe receber aqui sempre. Deputada, vamos iniciar nossa conversa falando sobre a Expoapa, o evento que pela primeira vez aconteceu no Parque do Amor, um espaço novo ali construído justamente para acolher esse evento que já é do coração do parnaibano. E eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito desse novo formato, né, dessa nova infraestrutura que a exposição passa a ter aqui. E comentando do que aconteceu aí na última semana, a movimentação, como que foi bem recebido aí pelo público parnaibano. A Expoapa, a gente vem, desde o ano passado, já se vem junto, o doutor Paulo já tinha pedido também, e todos nós, o prefeito Monsanta, para que a 40ª Expoapa virasse a página, começasse a reiniciasse aquilo que há muito tempo não vinha vindo tão bem, porque não se acerta em tudo. A Expoapa, ela não estava sendo o que o prefeito Monsanta dizia nos anos anteriores, a melhor versão, o que ele queria para a grandeza de Parnaíba. Então, começou no início desse ano, começou os pedidos, a gente teve a preocupação, junto com o doutor Paulo Eudes e o prefeito Monsanta, ao secretário de Agricultura do Governo do Estado, deputado Fábio. E fizemos vários pedidos de renovação do parque, porque tudo tem que iniciar com o local. Primeiro que exigia para o novo formato, exigia adequação do antigo parque, que era o parque estadual. A gente tinha que ter a concessão para poder fazer os investimentos, porque não dava daquela forma que está lá também, porque já teria, como a gente diz assim, já teria começado, você já teria um espaço, mas teria que ter adequação. Então tinha que fazer as obras de infraestrutura, projeto, tudo direitinho. Estava já bem encaminhado, quando mais ou menos, no começo de março, eu acho que mais ou menos os 10 de março, eu recebo ligação do doutor Paulo, que pede para a gente fazer um reforço e manda um ofício e pede um novo requerimento. A gente faz um requerimento na Alep, inclusive abrindo para todos os deputados que quisessem ajudar também com emendas, porque era um projeto mesmo para ter em agosto, setembro. O mais correto seria agosto, a gente ainda estava em projeto, né? Então, poderia ser entre o dia da Parnaíba e começo de setembro, que geralmente é aí. De repente, vem uma negativa do governo do estado pedindo para que não iria fazer pela Secretaria de Agricultura. Ninguém achou nem estranho, porque achou que era algo do próprio governo. E pediu para, na época, era o secretário Lisandro, que era o secretário de governo, pediram para que fizesse todo um novo processo, e a gente botou vários ofícios, mais de 20 ofícios, eu tive que reiterar, que fizesse da Secretaria de Governo, do prefeito Monsanta, diretamente de e-mail institucional do prefeito Monsanta, para o do secretário de governo, Marcelo Nolê. Tudo foi feito conforme os modelos, conforme a orientação, e a gente foi vendo que não saía a concessão. Só que aí entrou o recesso parlamentar, e o doutor Paulo Eudes continuava com os diálogos, e o secretário de governo do município. A Gracinha, como deputada, apenas estava dando apoio. Normal que a gente dá aqui quando eles precisam, como gabinete, como deputado, ainda atrás de apoiadores, sabendo que o evento está. Quando a gente retorna para Parnaíba, já próximo do dia, já tinha voltado o segundo semestre na Alep, a gente retorna, prefeito Monsanta chama pedindo a via o secretário de governo e pede para a gente, com ofício, a via da
da concessão do parque, porque ninguém poderia, ele já tinha assinado tudo para o doutor Paulo, tinha publicado edital da Expoapa, tudo, só que tinha que fazer os investimentos e tinha que chamar os empreendedores, ninguém queria só festa. E se resumisse só àquela pequena amostra que a gente queria aumentar do leiteiro, a gente queria reforçar os expositores leiteiros e incentivar outros e botar o vinho, caprino, Nelore, tudo que foi posto nas outras, fazer com grandeza, como as grandes exposições. Então o prefeito ficou, não, é ilegal, como é que a gente vai investir dentro de um parque? Eles querem, tem algo errado, eu preciso do contrato, eu preciso desse contrato, eu não posso entrar na ilegalidade. Então, nós nos preocupamos, então, calma, pode ser um mal entendido, às vezes o governo demora. Até aí, a gente não tinha muito entendido. A gente tinha entendido até que estava só alguma coisa desencontrada, alguma informação, passou de uma secretaria para outra. Ninguém tinha entendido ainda o que estava acontecendo por trás de tudo isso, que era um boicote para a cidade. Aí a gente marca com muita cautela, tentei uma reunião com o secretário de governo, Marcelo Nolê. Todos os deputados da Alep foram alertados a isso. Todos, inclusive deputados que não eram daqui, ajudaram na audiência. Passamos 2h30 com o secretário de governo, Marcelo Nolê, na sexta-feira. 2h30. Temos foto, temos gravado, temos Instagram, temos de tudo registrado. Em suma, o secretário tentou de várias portas, mas deixou claro situações políticas. A gente via que ao mesmo tempo eles estavam acuados, tinha uma pressão local. Isso foi amplamente divulgado, a gente externou, buscamos apoio, mas ninguém voltou atrás. Fizemos até reuniões chamando todos, inclusive elas tiveram também presenças online de vários que não estavam aqui, que eram do governo do estado. Inclusive o André Nogueira, que foi um dos que ajudou na parte de gado, foi na CCZ. Mas tentamos de todas as formas, fomos em todos os deputados e a gente via que era um claro boicote. A gente disse, mas não consigo entender. O que tem a ver ter uma exposição do leite e não ter a Expoapa? Não pode ter as duas, ou ter uma junto com a outra. O governo do estado quer aparecer na frente, a gente não tem problema. O prefeito disse que todas as comissões podem ser montadas e não interessa quem vai para frente. Ele quer que a cidade tenha e que tenha. Está aberta a tudo. Abriu mão de tudo, chamou todos, foi reuniões amplas, tiveram várias e a gente via que não cedia. Nós achamos estranho o quê? Que além de não terem renovado, ainda fizeram a malvadeza com a cidade de não deixar utilizar o parque de exposição, que eles podiam ter feito uma sessão só para a Expoapa. Nada. Parnaíba não poderia ter e pronto. Aquilo a gente, como parnaibana e como representante de Parnaíba, a gente tem gratidão à cidade. Não adianta. Não adianta quem me conhece, quem nos conhece, a gente não precisa dizer o que foi. Então a gente botou a cara a tapa. Poderia ter dado errado, poderia, mas eu assumo as consequências dos meus erros. A gente com erro e acerto, a gente estava lutando com uma filosofia, sabendo que era por bem da cidade. Poderia ter dado errado? Poderia, tinha muita torcida. Mas o que a gente fez? Com muita tranquilidade, a gente juntou todos, viu os que queria, abrimos para todos, não tivemos apoio dos políticos local. Ponto. A prefeitura não teve, estranhamente, até me surpreendeu, a gente conseguiu mãos amigas fora. A gente conseguiu o deputado João Márcio, que eu acho que nem volta para Parnaíba, conseguimos logo em seguida do deputado Georgiano, do Júlio César, conseguimos do deputado Franzé, conseguimos do Fenelon Sebrae, do Júlio César, filho também Sebrae, conseguimos do doutor Valdeci e conseguimos que todos os parnaibanos, inclusive os que participaram desde a primeira reunião, como o grupo do Merval, aqui, que é grande, de lugar, dos daqui que tentavam o bom senso, que tentavam dizer, estamos entendendo o porquê disso aqui, que a prefeitura já abriu mão de tudo, disse que vocês fazem, quiseram só quer a coisa com grandeza, a gente não pode ficar. Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, nós temos uma bacia leiteira, nós temos referência à 40ª Expoapa, tão programada desde o começo do ano, que a gente já está desde o início do ano passado, já todo mundo na expectativa, a vaquejada enorme, conseguimos todos os parceiros, Parnaíba entrando com quase nada e nós não tínhamos lugar.
Nós tínhamos um não. Então, aquele não nos inquieta muito, porque desde 2017, quando a gente assumiu a pasta, uma coisa que a gente sempre deixou claro, os não a gente já tem, a gente busca sim. O parnaibano nos conhece e sabe, a gente busca o sim mesmo. E a gente não tem muito medo daquela história de dar cara a tapa, porque o dar cara a tapa não é todo mundo que tem a coragem não, porque na hora que dá errado, todo mundo aponta. Então, é um risco. Do jeito que deu certo, poderia ter dado errado. Mas o parnaibano é tão bom, tão grande, que começou a ter gente de todos os lados ajudando. O Júnior Rego ficou com as associações de vaquejada do Piauí. Nós não gastamos absolutamente nada com premiação, com nada. Eles fizeram. Ovinos e Caprino foi feito com eles. A parte do leilão Nerori, foi a primeira vez que a gente fez, surpreendeu todos os expositores. Nós tivemos arrematador até da Noruega. É uma grandeza que nunca viu. A gente não sabia o tamanho que ia ser, que todo mundo subestimou, até nós mesmos. Se a gente analisar, até nós mesmos subestimamos o grande público. Aí diz, teve um problema de engarrafamento, benza a Deus. Teve um problema de o estacionamento que não foi, pior seria o contrário. Não tinha como a gente prever aquilo. Não tinha como, era a primeira. Num local diferente com a grandeza, porque a gente procurou copiar e superamos, dito por eles. Não é que eles são menores, mas nós copiamos e tem que se copiar o que é bom. Piracuruca e Piripiri. E eles disseram pra gente que nós superamos na primeira edição. Mas não foi a Gracinha. A Gracinha só teve a coragem de não aceitar o não. Todos os que estavam lá, eu acho que o Júnior Rego dormia lá, Ismael, e todos, foi uma coisa que foi o amor, foi juntando. Os empresários local, a prefeitura não daria tempo e nem teria proposta de construir um parque. O que aconteceu? Os empresários local foram ajudando e cedendo, alguns só para o evento e outros para já permanente. Ou seja, nós já temos para o ano seguinte, começando cedo, uma perspectiva de algo que a gente pode expandir para o Brasil e para o mundo muito maior. Contra fatos não tem argumento. Agora, o que eu não acho certo é quem não ajudou, atrapalhou. Atrapalhou mesmo, não fez nada, querer botar culpa que a Gracinha tinha que chamar um deputado X, onde ele sentava direto do meu lado ali na Alep, não consigo nem entender. Eu me queixei direto, pedi socorro direto. As coisas por mim seriam mais bem conduzidas. Por que você não conduz? Está aqui aberto. Arranje dinheiro, doutor Hélio. Coloque, ajude. Como é que os de fora estão ajudando? Então, assim, você não pode culpar quem fez por uma omissão sua. Se é um arrependimento, se errou, confesse seu erro, tenha hombridade, vire a página, evolua e comece a ajudar a cidade. Mas tem outros momentos. Existe bem que agora Natal, existe Réveillon, somos cidade turística. O que esses deputados estão trazendo para cá para fomentar o nosso turismo? Nós vamos viver só de unanimidade, ser robotizado e dizer nós concordamos com tudo que o governo está dizendo? Nós não podemos questionar. Então, assim, esses questionamentos que eu faço e que eu acho que revoltou tanto alguns, porque se sentiram o quê? A Gracinha não vai me apoiar. A Gracinha não apoia quem não confia. Eu vi em fatos durante 11 meses, e olha que eu dei muita deixa. Eu não quero saber o que um candidato vai prometer para a Gracinha, não, porque se a Gracinha quisesse porta larga, ela já tinha procurado. Eu quero saber o que um candidato vai fazer para a minha cidade. E eu passei 11 meses falando isso. Então, quando um candidato tira da minha cidade, você pode ter certeza que ele não tem meu apoio. E aí, deputada, eu quero aproveitar exatamente esse momento para lhe perguntar um ponto X dessa questão. É inegável, a Expoapa aconteceu, sucesso de público, um evento foi muito bem abraçado nesse novo formato pelo parnaibano e as pessoas da região também, mas até que ele acontecesse, realmente uma série de rusgas ficaram aí, né? E rusgas políticas que a gente sabe que, infelizmente, isso acaba atrapalhando, pensando a nível de futuro, outras conjecturas aí entre o governo do estado e a prefeitura,
porque a gente sabe que é importante para o desenvolvimento da região, né? Como que a senhora pensa agora, a partir de agora, como política, em tentar aí administrar essa situação, porque de fato gerou essa situação bastante complicada aí entre a senhora e especificamente falando aqui, como a senhora já citou, o deputado estadual Dr. Hélio, que inclusive hoje, em entrevista ao Jornal da Costa Norte, primeira edição, informou que moveu uma ação na justiça contra a senhora. É para intimidar. Como que está essa situação? Não, a situação é bem simples. O governo, ele quer ser totalitário. Dr. Hélio é uma pessoa opressora. Ele não aceita que ninguém discorde dele. Verdade. Ponto. Justiça, eu posso entrar contra ele também. Eu não vou perder meu tempo. Ponto. Advogado tem que ganhar dinheiro também. Gracinha não tem medo. Quando eu me candidatei a deputada estadual, eu já sabia de todos esses tipos de opressão. Só que enquanto tiram, Gracinha traz. A ponte. Onde é que estava, doutor Hélio, quando a gente estava sem um recurso, até julho, até dia 20 de junho deste ano, que não foi atrás de R$1, sendo da base do governo federal, da base do governo do estado e secretário do meio ambiente com muito dinheiro. Se chama carreto, não sei o nome exato que eles estão chamando dessas de castração. São só 2 para o estado inteiro. Seria mais lógico. Aí são os testes que palavras não encantam quem já conhece bem as pessoas. A gente quer ver ação. Vitor disse, por que aqui ele não vem, junta todo o estado e faz do CCZ que nós temos fixo, que aí eu dou um elogio a Fátima Carmino, que na época nos ajudou com a emenda impositiva. Eu elogio aqui, eu sempre elogio aqueles que ajudam. Independente do lado que são, de eu concordar ou não com ele. Isso é uma coisa minha que eu tenho que ter um respeito isso ao povo. Eu não posso mentir isso. Isso ela ajudou. Como ajudou agora de novo, botando emenda impositiva, ela e Ricardo Veras, para o município comprar insumos. Ajudaram. Não são a favor da base, mas tiveram hombridade. A gente tem que elogiar quem teve hombridade. É aí que se diferencia a pessoa do político. Eu posso falar com a pessoa, sorrir, cumprimentar como pessoa, mas eu não preciso concordar dela como político. Mas eu também não preciso e não posso passar por cima de uma cidade por causa de interesse pessoal. Por que o doutor Hélio deixou bem aí o Vitor, que é da Zona Norte, disse, por que 2 não tem condição? Aqui a gente já faz um bom trabalho permanente. Mas se juntar, se a gente atingir a planilha de uma forma permanente, que são as mesmas ONGs. Doutor Hélio quis fazer só fazendo aquilo dali que a gente não soube nem resultado. Eu já não confiei. Porque eu vi, não tem coisa boa aí. Quantos foram feitos, quais foram as clínicas envolvidas, quais foi a prestação de conta das carretas? A gente escuta, mas não quer dizer que a gente concorde. A gente ali está sendo educado, mas não quer dizer que concorde. Aqui, o que o doutor Hélio tinha que fazer, se ele gostasse de Parnaíba e tivesse um respeito pelo parnaibano, era separar os interesses deles, a obsessão por virar prefeito, e primeiro mostrar o porquê que quer ser prefeito. Aí eu acreditaria no doutor Hélio. Agora, esse discurso, eu vou ser prefeito porque eu sou da base do governador, e aí eu vou levar isso, ele sempre foi da base, ele não trouxe um Tilenol para a prefeitura durante 7 anos, onde é que ele estava? Ele teve pela 3ª vez mandato dado pelo parnaibano. Quem é ingrato é o parnaibano. Eu que sou xenofóbico ou ele que está sendo com o parnaibano ingrato? Eu não tenho direito de interpretar que ele é um forasteiro, porque para mim, tradução de forasteiro, o que é? Aquele que vem para uma cidade, usufrui dela e não tem gratidão por ela. Ele usufrui do 3º mandato com a gratidão do doutor Hélio para a nossa cidade. Na sua opinião, aí é na minha opinião, como um político. Agora, o povo, a minha opinião, forasteiro é aquele que vem, que não traz nada, só leva. Ele seria um forasteiro? Na minha opinião, ele sempre foi, eu sempre disse, ele poderia mudar. Como é que pode mudar? Todo mundo pode evoluir. Dizer que ele não pode mudar, pode, mas as atitudes deles não me mostram isso. Ele poderia. Quando é que você muda? Quando você começa a se dedicar à sua cidade. Na campanha, eu lembro que isso virou até brincadeira, porque eu dizia, nem a gente sabe onde é a casa do doutor Hélio. Você não vê convivência, aquela história dos GPS, que alguns digam que ele ficou tão irritado, porque a gente disse assim, primeiro, esses candidatos que estão, e ele se incluiu
altamente nisso, não vou porque eu não disse nem nome, deveriam pelo menos, eu acho que nem conhece a cidade inteira, não conhece nem os bairros e nenhum povoado. Quando eu disse aquilo, eu disse com uma reflexão. E não era um GPS, porque um GPS tem no celular. E você pode decorar os números dos bairros. Claro que é muito além do que isso. É querendo dizer que, primeiro, para você oferecer algo para aquela cidade, você tem que conhecer bairro a bairro, mas não é por nome só, não. Quando a gente está falando nome, é um sentido figurado. É muito mais do que isso. É você andar, você ser presente, alguém conviver. Eu desafio que são 170 mil habitantes de Parnaíba, fora o flutuante. Quem anda encontrando o Dr. Hélio em algum canto? Em 2017, o Dr. Hélio fez a maior maquete para o mercado Caramuru. Se realizou, era 9 milhões, né? Ele tinha um governo do estado, era deputado. Ele mandou alguma emenda alguma vez para o Parnaíba. Ele teve o direito de fazer Pedra do Sal. Nós fomos quantas vezes, inclusive através do Pablo, de tudo. Agradeço ao Marcelo Castro, mas não foi o Dr. Hélio que foi no Marcelo Castro pedir a ponte. Foi Gracinha e Monsanto. Então, por que o Dr. Hélio, que é da base do partido, tem terceiro mandato, quer dizer, tem mais do que a Gracinha. Então, teoricamente, ele tinha que retribuir e se preocupar mais com o parnaibano. Está se preocupando em tornar quanto pior, melhor. Esse tipo de político bem aqui, que eu, durante 11 meses, não subestimo a capacidade de pensar do parnaibano. Deputada. Graças a Deus, a Gracinha pensa também. A gente está, infelizmente, já com o nosso tempo estourado e também tem por conta de todo esse problema técnico que a gente teve hoje aqui. Mas eu quero finalizar a nossa entrevista e lhe deixar à vontade para fazer as considerações finais diante de uma pergunta reflexiva. Quanto o parnaibano e a região da planície litorânea perde diante desse desentendimento entre duas figuras tão representativas? Parnaibano não perde nada com isso. As figuras têm seus mandatos, têm suas obrigações. Quanto a essas figuras vão botar na cidade de Parnaíba, Gracinha vai botar 3 milhões e 900. Está trazendo um monte de emenda federal. Quanto que os outros deputados vão botar? Um não exclui o outro, é um somatório de força. Picos tem 5 deputados. Mas e diante das brigas? Tem nada a ver. Picos tem 5 deputados que eram tudo de situações diferentes. Na hora de Picos, todos se unem. Aqui não teve briga, eles foram chamados. Não teve nenhuma briga. Eles foram chamados para participar e eles boicotaram a cidade. Gracinha não aceita boicote na cidade. Como Gracinha não aceita a forma vergonhosa de enganar o parnaibano com a Gespisa. De querer botar o parnaibano para pagar toda a conta do Estado, como a Gespisa Piauí. Aí o parnaibano ganha, porque ganha um momento de saber a verdade, de refletir e de cobrar. O parnaibano só ganha, toda unanimidade é burra. Não existe política com todo mundo de um lado, aí seria Deus. E unanimidade em política é regresso. Nós já tivemos isso aqui. Nós já tivemos quando foi o dos piores prefeitos, que foi o Florentino. Não foi eu que disse, não, foi o parnaibano nas urnas. E tinha tudo, tinha todos os poderes. E o que foi que o Parnaíba cresceu? Contra esse tipo de pensamento retrógrado, opressivo, a Gracinha é contra. A Gracinha é parnaibana, mas é parnaibana, não é só porque nasceu aqui, não. É porque é parnaibana de se dedicar aqui como ninguém. Eu desafio algum que ame mais Parnaíba do que eu, pode ganhar e amar igual, mas mais eu acho difícil. Deputada, a gente tem que falar de amor, esquecer esses do ódio, mandar tudo lá para a China, mas os chineses não querem não, vão tudo em devolver. Deputada, muito obrigada pela oportunidade do diálogo, a gente agradece sempre. E a prefeitura está aberta para as emendas, o prefeito Monsanto atende todos, agora nenhum deu a mão. O prefeito fez sozinho, só a prefeitura tem trabalhado sozinho para o desenvolvimento de Parnaíba. Muito obrigada, uma excelente noite para a senhora e um bom trabalho. Boa noite a todos e a gente que agradece aqui a participação.